tarde mais uma vez, né? Bem-vindos, bem-vindas. É o primeiro dia da nossa apresentação no GT7, Reforma e Revolução na América Latina, do 6º Simpósio Lutas Sociais na América Latina. Queria agradecer, né, a presença de vocês e também o envio do trabalho, né, de cada um no nosso GT. Na coordenação estamos eu, o Leonardo Matias, aqui do GPAL, aqui da UEL, e também o professor Gilberto Calil. Acho que vocês podem se apresentar também, rapidinho, né? Pode ser pela ordem ou não, pode ser, enfim. Eu sou, primeiro, boa tarde, né? Meu nome é Adalberto, sou professor do Instituto Federal, do IFSC, de Santa Catarina, né? Do campus Chapecó, né? Professor de Sociologia, né? A gente também atua como pesquisador, né, em projetos. Enfim, a gente está aí feliz, né, de estar com um grupo, né, que tem uma proximidade aí na compreensão, né? Seja na compreensão, inclusive da diversidade possível, que a gente vai verificar aqui, né? E para mim é um enorme prazer fazer o debate dessa temática, né? Assim como também poder compartilhar um pouco dos nossos estudos, né? Compreensões, e depois, se for possível, né? Estender o debate nesse ou em outros espaços. Tá? Obrigado. Léo, se você puder se apresentar, e o Gilberto também. Posso ir antes, então? Eu sou professor da Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon, né, e sou da área de História, né, sou professor do curso de História, do programa de pós-graduação em História, e acho que é isso. Bom, Léo, você pode se apresentar rapidinho? Sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo Matias Fernandes Souza. Eu sou graduando em MS em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina e sou pesquisador do grupo GEPAL. Maravilha. Eu também estou no GPAL desde 2005 e estou atualmente como professora colaboradora do Departamento de Ciência Política aqui da UEL. E também sou professora de Sociologia da Educação Básica da Berto, então acho que vai ter bastante proximidade aí, pelo menos fiquei bem impressionada com a ideia da pesquisa, do grupo de vocês lá do Instituto Federal, né? Bem legal mesmo. Bom, gente, só para vocês, né, para a gente se organizar um pouco, esse GT, então, vai ter apresentação hoje e amanhã, né, às 3 horas. Como eu falei, nos outros dias vocês podem participar também dos GTs, da apresentação dos GTs, e a gente quer, de antemão, convidá-los a participar das mesas, né, que estão acontecendo à noite, a partir das 7h30, e também das atividades culturais, que dá entre 7 e 7h30. Eu vou colocar aqui no chat o link, né, da atividade cultural de hoje e também da mesa de hoje, que tem como tema protestos populares na América Latina. Eu vou colocar, então, no chat o link. Queria muito que vocês participassem. Aí, então, para a gente dar início, de fato, se os meus colegas concordarem, a gente pode iniciar. A ideia é que cada apresentador, então, tenha cada trabalho, né, 20 minutos no máximo para expor o seu trabalho, e daí, na sequência, apresentam os dois até agora, né, porque a Bruna não entrou ainda, e daí, na sequência, a gente abre para um debate, para questões, para a gente pensar, né, refletir cada um dos temas conjuntamente aqui. Hoje, nós temos como apresentadores o Adalberto Teodósio Tabalipa, com o título, né, do trabalho A Presença da Questão Social Latino-Americana no Pensamento Sociológico de Florestan Fernandes. A gente também tem a Jéssica Carlos Pereira e o Charlon Forlan juntos, né, no texto A Desconstrução da Modernidade através da Perspectiva do Outro. A Bruna Letícia Nunes Félix, que até agora não entrou ainda, né, com o painel A Particularidade das Políticas Sociais no Capitalismo Dependente. E o Jarran, né, como eu tinha citado para vocês, Jarran Lopes, Psicologia Colonial do Espaço Latino-Americano, que então não poderá participar da apresentação. Cada apresentação, então, tem direito a certificado, né, e também
a publicação nos anais do evento. E, posteriormente, né, o grupo aqui da coordenação vai entrar em contato com vocês para possibilidades aí de adequações nos trabalhos, né, se forem necessárias adequações nos trabalhos, tá bom? Eu acho que é isso, então, para a gente iniciar, vou passar a palavra para o Adalberto Teodósio, que se apresentou, né, e vai poder, então, ter 20 minutos aí para falar um pouco sobre o seu trabalho. E depois, na sequência, como a Jéssica e o Charlon não se apresentaram, né, daí eles se aproveitam para se apresentar a hora que eles forem apresentar o trabalho. Tudo bem? Gilberto, Leonardo, se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Nada a declarar. Vamos dar início. Maravilha. Então tá, são 13h14, né, eu vou tentar me disciplinar, já anotei aqui os tempos, né, mas fiquem à vontade também, qualquer coisa, né. Enfim, né, eu já participei de várias atividades, né, mas remotamente eu participei de uma, né, sobre Florestan, que era um caráter mais livre, né, não era uma atividade acadêmica, né, mas para mim é muito legal, né, ter essa possibilidade aí de estar dialogando com os colegas, né, em vários casos, né, com companheiros, né, uma temática, né, que se torna cada vez mais o próprio movimento da realidade põe em luz, né, aí que não é de hoje, né, as complexas relações que se põem, né, o desenvolvimento da luta de classes, né, nesse território, na América Latina, né, o meu trabalho, que se chama, né, como foi bem mencionado, a presença da questão social latino-americana no pensamento sociológico de Florestan Fernandes, é uma tentativa de organizar, né, organizar o pensamento, tentar não atualizar, né, não gosto muito dessa ideia, né, mas de compreender a atualidade, eu acho que é mais interessante, né, do pensamento sociológico do Florestan para compreender os fenômenos mais contemporâneos, né, mas que tem, né, um lastro num passado recente e também num passado mais longínquo, né. Enfim, o Florestan completou um século, né, ano passado, né, completou 100 anos aí, e no seu centenário, né, a gente ficou bem feliz, teve vários eventos, né, e pôde participar, ouvir, né, e também se dedicar um pouco mais a estudar. Eu particularmente senti a necessidade de aprofundar um pouco da obra de Florestan, né, como um autor latino-americano, né. A gente está acostumado a ler o Florestan como intérprete do pensamento social brasileiro, né, como patrono da sociologia, e em vários espectros, né, tanto mais acadêmicos, mais políticos, né, inclusive nos matizes ideológicos e políticos, né, tem uma aceitação em campos diversos, né, da obra do Florestan, e ao mesmo tempo que existe simpatia de todos os lados, também tem, né, conflitos, né, de vários setores, porque o Florestan ele defendia veementemente suas posições, né, e atacava em muitos flancos, né. Então, mas o interessante é que uma parte significativa dos adversários teóricos que ele pôde encontrar no caminho, né, ou políticos, né, não só teóricos, se deu de uma forma interessante, assim, né, respeitosa, na maior parte das vezes, né, em outros casos nem tanto. Então, aqui eu não entrei, né, em detalhes, né, desses diversos debates, né, mas para contextualizar, o objetivo inicial desse artigo era um projeto de pesquisa do campus que eu faço parte, Chapecó, né, um projeto que eu elaborei junto com bolsistas, né, do ensino médio, né, a gente tem um curso técnico integrado ao ensino médio, e para mim foi, né, uma coisa nova e muito interessante, né, eu participei, né, na graduação de PIBID, né, de iniciativas ligadas à docência, né, mas com o público de ensino médio já com bolsa de pesquisa e tudo já tinha se iniciado, né, eu entrei no IFSC em 2018, e no meio da pandemia foi desastroso, né, a vida, principalmente, né, a vida desses jovens, né, praticamente meus 4 bolsistas abandonaram a instituição durante o processo da bolsa, né, alguns estão ali com a matrícula esperando a pandemia passar, estão trabalhando, né, e foi 1 a 1, assim, e eu fui vendo o projeto, né, inclusive o tempo foi dilatado para realizar o projeto, mas eu vi as dificuldades,
e o objetivo era mais ampliado, né? Era estudar o pensamento social latino-americano, né? A partir da comparação de diferentes sociólogos, né? Pensadores sociais e sociólogos, e a gente subdividiu, né? Cada bolsista se responsabilizou por um país, né? A gente estava fazendo um processo de seminários internos, mas o processo foi né? Impedindo a realização da parte mais relacionada à síntese, né? Então, o processo foi muito criativo, né, e foi muito interessante, a gente tirou um bom proveito, e isso eles levam para a vida deles, eu para a minha, né, mas em si a elaboração, ela foi bem mais difícil, né. E durante o processo a gente encontrou no professor Florestan um elo, né, uma ligação, né, entre diversos pensadores sociais, né, inclusive pela dificuldade que os estudantes em geral têm, até as nossas limitações, né, de não conhecer exatamente a fundo a sociologia de outros países, né? Mas conhecer um pouco mais a nossa, né? Então, nada melhor, né, do que verificar que relações foram estabelecidas entre o pensamento, entre o próprio Florestan, né, e outros autores, e que algumas coisas que a gente encontrou foram muito ricas. Mas, né, o projeto ele nos levou para outro lugar, né? Como ficou no final mais para mim, né? A elaboração, tanto é que não tem um segundo nome, né? E eu me esforcei para que tivesse, mas fui até o meu limite, não foi possível dessa vez, né, elaborar a escrita com mais um aluno além, né, pelo menos um aluno. Eu fui onde eu tinha mais, né, domínio, curiosidade e capacidade de aprofundar uma discussão, né, no tempo que estava disponível também. Então é isso, né, eu resolvi tocar na questão que já vem sido debatida já há algum tempo no Brasil, né, principalmente no âmbito do serviço social, né, embora eu seja da sociologia, né, que é os debates sobre questão social, né? A gente sabe que não se dá só pelo serviço social, né? A sociologia também tem essa reflexão, mas a gente percebe, não sei se todos concordam ou não, né? Vai para o debate, né? Mas que o serviço social ele conseguiu se apropriar de um debate marxista, né? Relacionando, né? As contradições da luta de classes no tripé capital, né? Trabalho e Estado, né? Inclusive para poder se localizar na sua profissão, né, na sua postura ético-política diante, né, da profissão, e perceberam que a questão social era um assunto importante para ser, né, desenvolvido. E aí eu cito autores ali, principalmente a Yamamoto, né, e também o Zé Paulo Neto, né, que eles abordam essa questão numa perspectiva crítica, né. Também o Castells, né, que inicia um pouco esse debate da questão social no âmbito acadêmico, na verdade já existia antes, mas ele que acaba consumando mais, né, e dando mais visibilidade. E daí, né, o desafio foi trazer, né, a questão social para a sociologia mesmo, né, lançar algumas hipóteses de por que o interesse lá é maior do que aqui, se isso é verdade também, né, se pode ser uma hipótese. E não tendo a possibilidade de esgotar isso, né, eu resolvi pensar como Florestan tocou na questão social, né, em particular na América Latina. E por que América Latina? Porque, como eu disse, né, apesar de Florestan ser conhecido como intérprete do pensamento social brasileiro e ter conquistado isso, né, com toda essa contribuição, né, que em grande parte, na sua maior parte, versa sobre a questão, né, a formação social brasileira, ela não rejeita, né, e ela não deixa para segundo plano a leitura sobre a América Latina, inclusive utilizando a todo momento as suas análises, né, que óbvio, né, que ele partiu da leitura bibliográfica, né, de vários outros autores, né, pensadores da América Latina, e das experiências concretas, das revoluções, né, e dos dilemas e das ditaduras, e o tempo todo ele só pôde construir uma reflexão sobre o pensamento, sobre a formação brasileira ao estabelecer ricas comparações, né, com todas essas formações sociais. Ao ponto de que a teoria fulcral, né, do Florestan, que é a teoria do capitalismo dependente, ela se refletir a forma concreta, né, para além da caracterização do que é o capitalismo dependente, né, mas ela se refere, em suma, né, em grande parte, à América Latina, né, inclusive nas suas diferenças, né, entendendo que cada país, né, cada formação social, inclusive pensando regionalmente,
porque a América Latina, ela extrapola, né, apenas a América do Sul, né, a América Central até o México, né, na América do Norte. Então, há uma complexidade muito grande, né, e ao mesmo tempo que há complexidade, também há não um recorte, o Florestan não realiza um recorte, mas ele delimita, né, o estudo, ele utiliza a sociologia e o marxismo, né, e não só o marxismo, né, mas tudo aquilo que ele considera útil para se aprofundar, né, da verdade, né, ele faz o quê? Ele se esforça por pegar a questão, né, pela sua raiz, né, mas não tentando voltar nos elementos mais ancestrais e menos possíveis de explicar, né, mas naquilo que no período mais recente, né, no desenvolvimento das formações sociais capitalistas, né, após as invasões, né, coloniais, e o desenvolvimento dos capitalismos nas suas várias formas, né, até chegar num capitalismo monopolista, dependente, né, associado ao imperialismo. Então, existem várias obras do Florestan que ele se reporta a isso, né, mas nesse artigo em particular, eu utilizei, na maior parte das vezes, né, a obra Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina, né, Poder e Contrapoder na América Latina, em segundo lugar, né, mas não com o mesmo grau, e não por uma questão, mais para a delimitação do que foi possível fazer mesmo, né, e a Revolução Burguesa no Brasil, né, que apesar de se referir ao Brasil, né, isso não é um problema, porque o Brasil faz parte da América Latina. Então, e às vezes parece que existe parece que esses caminhos se separam, né? Parece que os destinos entre o Brasil e o resto da América Latina se separam no nível da aparência, né? E a realidade não é exatamente essa, né? Apesar de existirem diferenças entre todos os países, todas as regiões da América Latina, né? E do Brasil em particular com outros países, né? Desses, né? De toda essa região, não né, fazendo a leitura do Florestan, percebendo as similitudes, né, e as simultaneidades dos processos, né, que ocorreram aqui, a gente percebe que não faz sentido essa divisão, né, essa compreensão de que seriam dois mundos diferentes, né, um referente ao Brasil, outro referente ao território latino-americano, né. Então, uma das frentes de trabalho aí do meu artigo é mostrar isso, né. Então, a questão social e a América Latina, né? Como que isso se põe? Então, primeiro, eu coloquei de forma livre, assim, né, como hipótese, de que a questão social se apresenta na América Latina como um estigma, uma origem e um destino comum, né, que marca a trajetória dos países, né, onde o passado comum de dominação, que foi perpetrado pelas nações centrais, inicia-se com a formação das sociedades coloniais, e nessa crise de dominação colonial, iniciam-se os processos de formação das sociedades nacionais, né, e ordem social competitiva, inicialmente, né, e na medida que ocorre a transformação capitalista, problemas antigos são combinados com novos problemas, né, então a classe dominante, a burguesia em ascensão, né, ela só realiza a revolução burguesa no nível da estrutura, né, não como um processo histórico-social, e ela não resolve problemas que foram resolvidos, né, em outros processos clássicos de desenvolvimento capitalista, da mesma forma, né, no território latino-americano e no Brasil, né, juntando problemas antigos com novos problemas, mas, né, criando uma forma especificamente nova de capitalismo, né, ou seja, não é só a superposição de um problema antigo com um novo, né, mas a criação de uma nova modalidade de capitalismo, que faz parte, né, no seu movimento, do desenvolvimento do capitalismo em nível mundial, né, na condição de país dependente associado, mas que tem particularidades que precisam ser compreendidas, né, e essas particularidades, em geral, né, elas são iguais em todos os países da América Latina, respeitando, né, os momentos, as etapas, né, e aquilo que foi possível realizar ou não em cada revolução, né. Então, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Mas eu estou atento aqui ao horário, sei que não temos tanto tempo, né? Então, Florestan Fernandes, ele foi, primeira pergunta que eu fiz, né? Sobre o que é a questão social, né? E eu coloquei que a questão social é resultado em cada país do conflito entre classes sociais fundamentais do capitalismo num determinado estágio de desenvolvimento da divisão social internacional do trabalho, né?
efeito, né, a questão social é um efeito que se manifesta no nível da aparência, como um problema social, né, que elide as próprias relações causais e as forças que ocasionaram, né, tal manifestação. Ou seja, tu vê só o problema, tu não vê como o problema se desenvolveu, né, na sua contradição. Não podem ser resolvidas na esfera nacional, nem no interior de relações de produção que constituíram aquilo que se convencionou chamar de questão social. Então, enfim, primeiro, né, o meu objetivo foi clarear qual que é a concepção crítica de questão social, né, e que é um resultado da luta de classes em cada país, né, e o resultado posto, né, pela política da classe dominante através do Estado, né, no interesse de mitigar aquilo que foi considerado como questão social, né, e que põe em risco, né, a sociabilidade da ordem capital, né, e precisa ser mitigado de alguma forma. Então, a questão social, em geral, ela pode favorecer os de baixo, né, os subalternos, a classe trabalhadora, no mitigamento, né, da sua condição, né, mas ela opera, ela serve, né, ela tem como função manter a classe dominante, né, e as condições de expropriação, né, e sobreapropriação. Entendido essa relação, né, 5 minutos, né, entendido essa relação, eu passei eu fiz a pergunta, né, se Florestan é um pensador latino-americano, né, se ele tem, e utilizei Davi Pérez, que foi um camarada até meu, que terminou o doutorado em 2018, né, e que mostra que os focos de pesquisa de Florestan nunca foram arbitrários, né, e que estão vinculados à questão da América Latina, né, no sentido de buscar as condições para a ruptura da ordem capitalista e a construção do socialismo, né. Cita uma frase de Florestan que ele diz que nós temos que pensar em termos latino-americanos, né, onde existe um contexto mundial, e de outro lado, na América Latina, né, é um avanço dos controles imperialistas, né. Então a gente tem que pensar o território da América Latina, né, em perspectiva com o império, né. Então o destino do império, né, e o destino da América Latina, eles, né, obviamente, é pautado por uma contradição, né, mas um não pode ignorar o outro, né. E a forma como isso se deu foi na forma do capitalismo dependente, né, que o Florestan Fernandes caracteriza como a aliança terrível entre burguesias nacionais e burguesias das nações capitalistas centrais e seus respectivos estados e o sistema capitalista mundial de poder, né. Então, tentar dizer que o Florestan, né, não vou ter tempo adequado, não vou conseguir me organizar no tempo adequado para poder explicar todo esse processo, né, mas o capitalismo dependente é um tipo de capitalismo, né, e deixar claro, como a Limoeiro cita, né, que o Florestan não criou uma teoria da dependência, né, como muitas vezes se compreende, né. Sua formulação do capitalismo dependente constitui uma contribuição teórica à teoria do desenvolvimento capitalista, né. Então, existe uma universalidade no pensamento Florestan, né. A teoria do capitalismo dependente associado ao imperialismo nada mais eu que escrevi, né, mas deriva dessa afirmação da Limoeiro, nada mais é do que a parte da teoria sobre o capitalismo que explica o modo pelo qual o capitalismo se objetiva e se irradia, né, e pegando a palavra que Florestan utiliza, como força social, pelo menos na América Latina. Então, vou fazer toda uma caracterização dos processos de transformação capitalista, né, na medida que a burguesia não realiza, né, os processos de emancipação nacional e as tarefas descolonizadoras. Florestan aponta a Revolução Cubana, né, e o papel das alternativas ao capitalismo selvagem, né, que é o único modelo capitalista possível na América Latina, né, inclusive que inclui uma imperialização total, né, o imperialismo total, né, do centro de poder e decisão em um fascismo central específico. Isso é a afirmação do Florestan, né, um fascismo inerente à formação estatal, e não só estatal, né, América Latina, que apareceria modificado pelas novas potencialidades da terceira revolução tecnológica, um novo tipo de fascismo que poderá estar articulado à transformação de uma democracia pluralista na cidadela da contra-revolução mundial, né? Nós aí com Jair Messias Bolsonaro também não vamos dar todo o crédito para ele, né? Mas não dá para ignorar certas identificações, né? Passando muito à frente, né, porque o meu tempo, né, está se esgotando, eu tenho um minuto, né. Florestan, ele não utiliza abundantemente o termo questão social, mas ele utiliza dilemas, grandes problemas, usa também a frase questões de significação fundamental, né,
que devem ser compreendidas. E aí ele fala, né, primeiro é a nova forma de imperialismo e sua difusão sob a hegemonia dos Estados Unidos, né, e outro em como enfrentar, né. Então, o Florestan, ele articula o que e o como, né. Ele não entende que a sociologia deve ser comprometida apenas com a compreensão dos fenômenos, né, mas como instrumento de transformação. Enfim, para concluir, né, que agora que eu vi que já fechou o meu tempo e teria um pouco mais para falar, mas o Florestan percebe que a questão, né, na minha interpretação, né, o Florestan, ele tem uma compreensão da questão social nesse processo de elisão das relações fundamentais, e ele não utiliza o termo questão social, porque ele prefere entender o fenômeno na sua complexidade, na sua totalidade, né, embora identifique, né, as diversas tarefas inconclusas, né, que passam de mãos, né, já que a burguesia não realizou, né, que cabem à classe que tem interesse em transformar revolucionariamente a sociedade. Mas que nos países de capitalismo dependente, da América Latina, nem essas questões sociais são postas como elas são postas em outros países, né? Então, a questão social, ela não é posta da mesma forma, ou mesmo não é posta, né, como política pública para ser atendida, o que cria uma situação, eu utilizo o termo, né, um endurecimento, uma rigidez das estruturas capitalistas, onde a classe dominante não tem flexibilidade para incorporar as demandas dos de baixo a favor, né, da sua manutenção no poder. Tá? Então, concluindo, tenho que depois passar para o debate, né, mas existem debilidades e inconsistências estruturais funcionais, características da formação das classes sociais na América Latina, né, onde as classes dominantes tentam repetir a oligarquia tradicional, opondo as massas no poder uma democracia restrita, em meio ao clima de abuso de poder institucionalizado, no máximo podendo difundir hábitos de consumo de massa e exterioridade de vida civilizada. O capitalismo constituído na América Latina, que floresceu graças à modernização do arcaico, agora explora a arcaização do moderno. E que isso, né, cria uma situação de ebulição, né, de conflito, contradição, onde as classes sociais não são nem incorporadas dentro do formato da luta de classes, né, e não ser incorporados de baixo, não poderem nem ser incorporados na formação capitalista normal, né, é um elemento explosivo a mais, né, que vai em algum momento precisar da sua solução, né, com o risco de poder, né, desorganizar todo o tecido social, né, e ter consequências potencialmente revolucionárias, né, mas não necessariamente. Então, eu queria poder falar mais, mas meu tempo acabou e depois a gente conversa. Muito obrigado pela atenção e desculpa pelo ritmo acelerado. Enfim, estamos aí aberto ao debate. Obrigado. Obrigada, Adalberto. Muito boa exposição. Fica tranquilo, porque assim, né? Foram 20 minutos, mas depois, na hora que abrir, aí dá mais tempo para você comentar, desenvolver alguma ideia. Eu queria, né? Eu comentei antes, mas eu não sei, eu conversar com vocês o que vocês acham, assim. Se a gente, então, passa agora a fala para a Jéssica e para o Sherlon, e depois a gente abre o debate, ou vocês querem fazer o debate entre as apresentações? O que vocês acham melhor? Eu sugiro em conjunto, mesmo que sejam trabalhos diferentes, a gente sempre consegue estabelecer uma ligação, né? Maravilha. Podemos fazer assim então, gente? Então, na sequência, na mesa de hoje, Dominação e Resistências, né, na América Latina, segundo trabalho da Jéssica Carlos Pereira e do Sherlon Forlan, a desconstrução da modernidade através da perspectiva do outro. Também terão aí 20 minutos. Boa tarde a todos e a todas novamente. Eu sou a Jéssica Carlos Pereira, mestranda no PPG-IELA, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos, pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E esse trabalho ele parte de uma disciplina no curso que se chama América Latina Regional e Global, Saberes em Movimento, e é uma construção dos conteúdos que foram abordados, que eu achei interessante a gente estar construindo um pouco, debatendo, trazendo à luz as pesquisas para esse debate sobre
enfim, a construção, a revolução da América Latina. E o nosso trabalho é intitulado A Desconstrução da Modernidade através da perspectiva do outro. Eu vou finalizar fazendo algumas considerações finais, e o meu colega Charlon, ele vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Me chamo Charlon Forlan de Fraga, eu sou graduado em licenciatura em Linguagem e Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. E deixa eu começar aqui, então. Passar o primeiro slide. Bom, a gente começa trazendo o conceito, o nosso trabalho ele se baseia principalmente no conceito do Dussel, da filosofia da libertação, que é uma obra essencial para que a gente consiga analisar os impactos da sociedade europeia moderna no cotidiano latino-americano. Tem uma citação que faz um bom resumo para compreender essa teoria, que é do Costa e do Loureiro, em que eles afirmam que a filosofia da libertação faz, em grande medida, uma reformulação e ampliação das teses de Marx, porque o filósofo europeu denunciou e criticou as consequências da consolidação da burguesia, mas não chegou a compreender em toda a sua magnitude a realidade dos povos dominados em seu conjunto. Então, é interessante trazer essa teoria já como uma reformulação dos conceitos trazidos por Marx, focando no cotidiano latino-americano, né? O Dussel ele demonstra que a história que chega até nós, ela é formulada a partir de um ponto de vista europeu, e ela foi formulada para ser a dominante através do viés da modernidade, demonstrando como uma modernidade ela trouxe uma construção da ideia de história geral baseada na Europa, algo que é predominante até os dias de hoje, sem levar em consideração esses povos que foram dominados, como foi dito anteriormente, né? Entendendo a modernidade como estruturante dessa visão histórica que nós temos hoje, a gente pode pensar principalmente no Descartes e no Sepúlveda como construtores de justificativas para a violência que foi imposta contra os povos originários, pois você tem, a partir desses autores, uma construção de que aquele que não tinha alma, que não tinha capacidade de pensar, de se enxergar como um homem moderno, ele seria justificável aplicar violência contra essas pessoas. Esses humanos seriam necessariamente os habitantes da América Latina, né? O conceito que o Descartes traz do cogito ergo sum, né? O penso, logo existo. Então, aquele que não pensa não existe, e daí você tem essa visão já moderna e europeia de que aqueles que habitam essas terras descobertas não teriam essa capacidade de raciocínio, de pensamento como o europeu tinha, né? Então você constrói uma justificativa para que essa violência possa ser aplicada a essa população. Mais ou menos no mesmo período, você tem, então, um outro autor, que é o Bartolomé de las Casas, que ele já traz uma visão contrastante com essa visão da modernidade, quando ele entende que você não pode... só um minuto, perdão. Você não pode forçar o outro você não pode forçar o outro a sua ideologia, né? Você precisa convencê-lo, porque, segundo ele, você não poderia, não faria sentido você forçar alguém a compreender o cristianismo como a verdade. Você deveria convencer esse outro, né? Ele fala sem o processo de convencimento, uma teoria levada à força ao outro era a maneira de expansão do mesmo como o mesmo. Então, ele diz que isso vai contra o próprio princípio cristão
do convencimento, da catequização, né? Que a catequização, ela passa pelo processo do convencimento do outro de que aquela verdade, aquele pensamento é verdadeiro, é real. Então, que a violência não se justificaria, segundo Bartolomé de las Casas. Você tem também uma outra figura, que é o Felipe Guamán Poma de Ayala, que o Dussel define como um antidiscurso sobre a modernidade, porque o Poma de Ayala, ele faz o trabalho de demonstrar como essa ética que era trazida essa ética cristã, que era trazida pelos europeus, ela não é performada pelos colonizadores, né? Então você tem essa ética que o Bartolomeu de las Casas demonstra de que a catequização deve ser feita pelo convencimento, ela não é propagada pelos colonizadores, não é performada pelos colonizadores, e esses se utilizam da violência. E nos relatos do Felipe Guamán Poma de Ayala, ele mostra o efeito que essas violências tinham nas comunidades do território que hoje nós conhecemos como América, né? Como América Latina, enfim. Ele demonstra como todo esse processo que era imposto a essas comunidades que já estavam aqui, esse processo era benéfico apenas aos europeus, né? Ele cita o alcoolismo, o estupro, o trabalho forçado, o poder exercido sobre os corpos indígenas, e ele demonstra o poder devastador que esse processo teve sobre o seu povo. Tendo em vista toda essa violência propagada aos povos desse território que hoje nós conhecemos como América, o Dussel faz uma provocação interessante quando ele demonstra que há toda uma construção dos autores europeus sobre o Holocausto Judeu, uma preocupação de tratar sobre o Holocausto Judeu, sobre essa violência cometida contra europeus por europeus, mas que esses mesmos autores, às vezes, acabam por esquecer todo o processo colonial, que é uma violência propagada por europeus contra não europeus, né? Então, ele traz essa visão de que ainda hoje na modernidade nós temos uma repercussão daquele discurso construído anteriormente com a modernidade, quando havia uma justificativa sobre a violência propagada por europeus sobre outros povos. Então, não que ele esteja desmerecendo o Holocausto, não é isso, mas ele demonstra que é uma preocupação muito maior quando a violência é dirigida contra europeus. E quando mas quando a violência é propagada por europeus contra outros povos, não é essa mesma preocupação, né? Tendo isso em vista, o Boaventura de Souza Santos, teórico português, ele traz as epistemologias do Sul, né? Quando ele diz que para a gente poder então compreender a história por um ponto de vista que não seja europeu, nós temos que não somente olhar para a história desses povos não europeus. Nós temos que criar uma forma de se enxergar o mundo, uma forma de se enxergar a história, uma forma de se enxergar a realidade que tenha como base esses povos não europeus. Esses povos que foram explorados, que foram dominados, que foram colonizados. Só assim nós poderíamos, então, compreender a história por um outro ponto de vista que não o europeu. O Boaventura chama atenção, então, para a construção do conhecimento científico, porque ele diz que com a construção da modernidade se construiu o conhecimento científico. E, através dessa visão de sociedade moderna, com base na Europa, tentou-se colocar o conhecimento científico como sendo o único conhecimento válido. E daí você tem um apagamento de todos os outros conhecimentos que foram produzidos por esses outros povos que habitavam esses demais territórios, né? A gente está focando aqui na América Latina, mas a gente pode pensar também em África e Ásia, todos esses territórios que passaram por esses processos de dominação europeu. Então, o Boaventura tenta construir as epistemologias do Sul numa tentativa de
valorização desses conhecimentos que não são o conhecimento científico, mas que nem por isso são menos válidos. Com base nisso, o Boaventura de Souza Santos, ele entende que todo esse processo da modernidade, das justificativas para a violência contra esses povos e do conhecimento científico como balizador disso tudo, ele cria uma série de violências que estão presentes na sociedade, são perenes na nossa sociedade, e que, em determinados momentos, elas se tornam mais evidentes, né? Que é o caso do fascismo, por exemplo. O fascismo é fruto da sociedade ocidental, moderna, científica, só que ele alega que, por mais que a gente teve ali na década de 30 e 40 uma ascensão, final dos 20 até, uma ascensão do fascismo, ele alega que essa violência está sempre na nossa sociedade, ainda que a gente não perceba, porque ela é parte constituinte da nossa sociedade. Então, o que todo esse processo de modernidade, conhecimento científico central na Europa fez, foi criar uma sociedade em que a violência é perene a ela. E ele fala sobre o fascismo social, a ascensão do fascismo social, que ele diz que é uma forma de fascismo que está presente na nossa sociedade cotidianamente. Ele traz uma definição de três formas que esse fascismo assume. A primeira delas é o fascismo do apartheid social, que ele está presente nos grandes condomínios fechados, protegidos por imensos aparatos de segurança, e que se contrasta com as periferias, que são vitimadas por um Estado policialesco, um Estado que também se utiliza da violência. Então, você tem a violência sendo utilizada para proteger uma parcela da sociedade e atacar outra parcela. A segunda vertente desse fascismo social é o fascismo contratual, que ele, segundo o autor, ele se encontra na privatização dos serviços públicos e o desmonte da legislação trabalhista, que levam à precarização das condições de trabalho e à instabilidade cada vez maior da classe proletária. E, por último, tem o fascismo territorial, que ele está presente principalmente na violência do campo e na persistência dos latifúndios e todos os conflitos que advêm desses processos, né? Conflitos dos grandes latifundiários contra camponeses, pequenos produtores e tudo. É interessante observar que todos esses são aspectos que são muito fáceis de se perceber na sociedade brasileira hoje, por exemplo, né? O segundo momento do nosso artigo, a gente nomeou de através dos modos de ser, a resistência da cultura, que a gente tentou, enquanto no primeiro momento a gente tentou demonstrar como essa violência gerada no início da modernidade, do processo de colonização está presente hoje, nesse segundo momento, a gente tenta demonstrar como houve uma resistência cultural quando desse processo de colonização, né? O Bartolomeu Meliá, ele afirma que não é possível compreender o processo de colonização sem buscar compreender o modo de ser e a realidade cultural dos guaranis, né? Para isso ele fala sobre os relatos jesuítas, que ele pega esses relatos para tentar compreender esse modo de ser guarani, e ele fala, por exemplo, que enquanto a gente, nesse modo de ver científico do mundo, nós entendemos os guaranis como um grupo único, ele, através desses relatos, ele demonstra que não, porque ao mesmo tempo você tem relatos demonstrando locais em que os jesuítas foram super bem acolhidos pelos guaranis e outros em que foram assassinados por guaranis. Então ele demonstra que esse modo esse modo científico de compreender o mundo apaga a diversidade cultural que existia dentro de um único grupo, que eram os guaranis, né? Ele fala da resistência à imposição cultural europeia, por exemplo, quando ele diz que, por exemplo, os guaranis muitas vezes fingiam se adequar ao cristianismo como forma de resistência. E ele fala dos diversos traços culturais guaranis que serviam como uma forma de resistência. Um traço que chama atenção é o da dança, que ele fala que é uma forma de resistência, e é muito simbólico pensar hoje que está acontecendo, hoje mesmo está acontecendo o acampamento indígena em Brasília, lutando contra a instituição do marco temporal, em que são diversas as imagens que você tem
desses povos performando danças como forma de resistência, como forma de mostrar que eles estão ali. E por último, um último ponto é o padre Fray Francisco Jiménez e o Popol Vuh, que o Popol Vuh ele é um livro que teria existido anteriormente, que trazia diversas informações da arte dos grupos Quiche, que habitavam a Guatemala e o sul do México, e não só da arte, mas também da arquitetura, da astronomia deles, a forma como o mundo foi criado segundo esse povo. E o padre Fray Francisco Jiménez, ele teve contato com uma tentativa de reescrita deste Popol Vuh, pois o original já havia sido destruído, e ele chama atenção para como a complexidade presente dentro desse livro. E uma coisa que é bem interessante é quando eles falam, por exemplo, da criação do mundo, ou da animação do mundo. Eles falam de uma animação, não de uma criação do mundo, né? E em que eles mostram seres que são responsáveis por animar os humanos, animar os animais, os vegetais, e tem uma característica que é muito interessante, que eles falam da tentativa e erro, que não foi diferente do Deus cristão, que é único, que é poderoso e que está sempre certo. Esses seres que animaram o mundo, eles fizeram diversas tentativas e erro, né? Eles animaram um ser que deveria adorá-los e ele não adorava. Então eles eliminaram esse ser e daí animaram outro que seria um humano que conseguia adorá-los. Existe todo um processo. E é interessante relacionar como esse processo de tentativa e erro que estava presente na matriz cultural desse povo Quiche tem muito mais a ver com a produção de conhecimento científico, como nós entendemos atualmente, do que a visão cristã ocidental desse Deus único que de uma vez só é capaz de criar, né? Bom, basicamente é isso que nós trazemos. Agora a Jéssica vai fazer trazer as nossas considerações finais aqui. Tá, eu vou falar agora um pouquinho das nossas considerações, que seria à luz dessas perspectivas que nós trazemos aqui para apresentar para vocês, nós podemos compreender que a contribuição do outro afeta diretamente a posição desses sujeitos na sociedade moderna capitalista, relegando-os a uma posição inferior quando comparada com eles que detêm os mecanismos de poder. E dessa forma, faz-se necessário o entendimento das iniciativas decoloniais como forma de enfrentamento ao sistema capitalista que busca a alienação do sujeito inferiorizado, demonstrando que há uma gama de saberes e modos de ser que não se encontram limitados ao próprio capitalismo. E somente com a realocação do outro para a posição de sujeito será possível desenvolver uma forma política e econômica baseada na realidade concreta e que tenha a miséria e a desigualdade social como questões centrais a serem enfrentadas, colocando a periferia mundial como pertencente ao sistema global. Eu vou finalizar aqui com as nossas referências citadas, se alguém quiser tirar um print. E é isso. Agradecemos a todos por nos escutarem. É isso, muito obrigada. Obrigada, Jéssica e Charlon. Agradecer aí a apresentação dos três, né? Porque, como eu falei, a Bruna não entrou, então nós vamos ficar com a apresentação desses dois trabalhos, né? Eu queria aproveitar agora rapidinho, falar um pouquinho, daí eu passo a palavra para vocês, principalmente para os dois coordenadores comentar também o trabalho de vocês, mas eu queria, em especial, agradecer, né, o envio do trabalho e aqui vocês virem apresentar, porque diante do cenário que nós estamos vivendo, né, gente, a pandemia, a fazer isso tudo de forma remota, um governo complicado que a gente está vivendo, né, essa ascensão da extrema-direita no Brasil e em diversos países do mundo, isso tudo está fazendo com que a gente, enquanto pesquisador, enquanto militante, enfim, enquanto ser humano, né, seja afetado de forma muito, muito, muito grande, né, no dia a dia da nossa vida. Então, o fato de vocês terem conseguido sentar, escrever, enviar para o simpósio, já mostra aí um comprometimento com a luta social, com a resistência também. Porque
pensar, né, e essa nossa mesa de hoje, que era dominação e resistência na América Latina, é de fato pensar que formas, né, os povos latino-americanos podem encontrar na luta, principalmente na luta contra o imperialismo norte-americano, né? Então, pensar esses objetos de pesquisa, né, a escolha, a seleção desse objeto de pesquisa já mostra aí a importância de cada um deles. Mas a ideia central, né, do nosso GT, quando a gente pensou esse GT, em especial, né, a ideia central do evento, né, do 6º simpósio, era de fato tentar pensar esse contexto que a gente está vivenciando, que formas de resistência, né, a gente pode encontrar para poder fazer esse enfrentamento, né, reformas, revoluções, que é isso, né, quais categorias podem ser utilizadas, repensadas, enfim, em especial diante da ingerência norte-americana, né, nos países da região. Então, é de suma importância a gente pensar os temas que vocês trabalharam, em especial diante da dificuldade da conjuntura que a gente está vivenciando, né? Eu vou falar bem rapidinho sobre os 2 trabalhos, assim, daí eu aproveito e já ponho minha perguntinha, e daí eu passo para o Gilberto, para o Léo, e na sequência para quem tiver interesse em fazer pergunta, pode ser? Pode ser. Também tem uma pergunta. Tá. Joia. Sobre o trabalho do Adalberto, eu tenho uma proximidade assim afetuosa, né, com a pesquisa, só pelo fato de eu também ser professora de educação básica há anos e sei da importância de pensarmos a sociologia no ensino médio. E aí, mais ainda, vou pensar a seleção, né, do Florestan Fernandes, a escolha do Florestan Fernandes para discutir com esses estudantes, né? Então, assim, é muito, muito importante e já te parabenizo por esse projeto, né, de antemão. Obrigado. Que está relacionado, de fato, com o que o Florestan Fernandes defendia, pensar a sociologia, a importância da sociologia na educação básica. Mas, diante desse cenário, né, eu fico pensando assim, que saídas, né? Se a ideia do GT é pensar a dominação, resistência, a reforma, a revolução, qual é a saída, né, para os países latino-americanos diante de um capitalismo dependente e do imperialismo norte-americano, da ingerência do imperialismo norte-americano na região? Que formas, né, que reformas sociais, um progressismo? Até ontem, na conferência de abertura, foi falado bastante sobre essa questão do progressismo, dos tipos de progressismo na América Latina, né? Seria o progressismo uma saída, né, dessa resistência, nesse cenário, principalmente, que a gente está vivenciando? Outra coisa que eu fiquei pensando se a gente, né, estamos falando da América Latina, em países em que não houve uma revolução burguesa nos moldes, né, europeus, vamos dizer assim, onde o Estado, né, ele vai assumir um papel de destaque no desenvolvimento industrial, desenvolvimento das forças produtivas nos países, né, nas economias nacionais. Nós não temos uma burguesia nacional constituída. Quais formas de resistência, então, de alianças, enfim, de alianças mesmo, nós poderíamos pensar na resistência das classes dominadas, oprimidas, né, em relação ao imperialismo. Sobre o trabalho da Jéssica e do Charlon, também, né, parabenizo, já pensando nessa questão da importância de discutir a questão da resistência indígena, né, pensar, se a gente está pensando em América Latina, pensar nos povos originários, né, bem interessante mesmo. Mas eu queria pensar com vocês, e também nesse sentido, acho que pode os 2 trabalhos, algumas questões, acho que vão passar pelos 2 trabalhos, que é a questão de que pensar formas de resistência e revolução passaria por uma construção local, né, regional, nacional, né, porque a gente houve muito crítica nos 2 trabalhos em relação a modelos europeus e tal, né? Nós criaríamos a nossa concepção de revolução, o que seria isso, né? Para os 2 trabalhos. E, por fim, sobre a questão do fascismo, né? Eu sei que nós, nos últimos anos, esse tema é um tema que está muito atual, várias pesquisas, e é importante a gente retomar esse conceito, essa categoria, mas também, ao mesmo tempo, é importante a gente definir, né, o que é isso, como a gente vai usar. Caso contrário, a gente vai dizer que fascismo é tudo, né? Todas as coisas. E, ao falarmos isso, a gente cai no perigo de não compreender, por exemplo, o contexto que a gente está vivenciando hoje, né? Então,
pensar um pouco os trabalhos que os dois citam o fascismo, né, sob diferentes perspectivas, pensar a importância de definir um conceito e, enfim, e seria esse o conceito para caracterizar o que os dois estão explicando, né? Eu acho que é isso. Parabéns, mais uma vez, né? Não é bem perguntas, são comentários, questões que apareceram na minha cabeça conforme eu li o trabalho de vocês e agora também ouvindo, tá? Mas, de antemão, parabéns. Eu vou passar minha fala para o Gilberto e, na sequência, o Léo. E aí a gente abre para as perguntas. Então, acho que começar referendando, né, o que a Mariana colocou, da dificuldade que é a gente, né, nesse ambiente produzir, discutir e nas situações de vida em que nós estamos, né, eu acho que qualquer ato que a gente faça, né, de produção é especialmente penoso, né, e muitas vezes tem um elemento de resistência a mais. Acho que assim, acho que as duas exposições foram claras naquilo que propõe, então não tem muita pergunta no sentido de dúvida, tal coisa não ficou clara, não. Eu tenho mais afinidade, né, com a proposição, né, com as referências, né, da fala do Adalberto, né. Acho que sei que a parte mais prática, né, ela tem a limitação do contexto que a gente está, mas fiquei um pouco com curiosidade de ouvir mais sobre especificamente, né, dos resultados, de que tipo, né, de interação que tem. Acho que se apresenta, né, questões centrais assim do Florestan que são fundamentais para pensar a situação que a gente vive hoje, né, que permite em pontes inúmeras, o que também sempre é perigoso, né, nesse ambiente em que a gente vive, minado, né, mas as relações às vezes são inevitáveis, né, e eu acho que, não como conceito único, evidentemente, mas sem pensar, né, o debate que está por trás, né, da discussão de autocracia burguesa, né, dos limites da efetivação de um processo amplo desculpe, o que o Florestan coloca, né, como limites para a afirmação de um processo amplo de democratização, que tem a ver com a forma de inserção internacional, com a característica da nossa burguesia, aquilo que a teoria marxista da dependência discute também, que eu acho que ajuda a pensar, que se articula, né, com essa reflexão, né, acho que são questões absolutamente fundamentais, né. Em vários momentos você mencionou algo assim que para mim é importante, porque eu tenho tentado pensar um pouco, né, o quanto que a análise do Florestan a gente pode pensar a partir daquilo que é a minha referência mais central, né, que é a discussão de hegemonia do Gramsci, e essas questões que você coloca, assim, porque a característica, né, o patamar de exploração, a característica de subordinação das burguesias nacionais latino-americanas, né, em relação às burguesias centrais, impedem efetivamente que se tenha, né, uma base concreta, material, mínima, que permita um processo de hegemonia. O convencimento não se dá no vazio, né? O Gramsci dizia que a hegemonia sempre se dá quando as classes dominantes estão dispostas a conceder algo que não seja o fundamental da dominação, né? Mas ela não é só manipulação, ela tem um elemento material concreto. E as iniciativas de construção de hegemonia, né, na América Latina, elas parecem que tentam ser meramente discursivas, né? E acho que isso é importante, né, a gente pensar, para pensar as contradições, as dificuldades, né, e as formas particularmente violentas, né, que, né, coloca uma vez mais, né, a questão do fascismo, né, que elas assumem. Então, é também um comentário meio caótico também, mas das questões que a sua apresentação me despertou, né, que tem a ver com algumas questões que eu tenho pensado, né, que eu acho que são importantes. Em relação, né, à apresentação, né, da Jéssica e do Shalom, é um universo que é mais distante para mim, né, do ponto de vista, né, das referências. Eu tenho uma dificuldade em compreender a perspectiva, né, o pressuposto de uma epistemologia do Sul, né, acho que o que não significa não ter
identidade com todo o conjunto de críticas, né, ao eurocentrismo, a formas colonialistas de visão, né, mas penso que o esforço fundamentalmente sempre tem que ser no sentido de estabelecer um terreno em comum, né, que se é o terreno da ciência vai ter que romper, né, com todas as perspectivas de dominação que estão embutidas em determinadas visões. E aí, assim, isso é mais não é nenhuma pergunta, né, mas eu faria só a conexão, talvez, com uma questão, né, do que tem a ver com o que a Mário falou, do fascismo. Né, porque quando traz, né, a partir do Boaventura a ideia de um fascismo que perpassa tudo, também não é exatamente novo. Né, o Reich, quando analisava o fascismo lá nos anos 30, né, dizia que há uma base da psicologia de massas que é fascista. Só que, disto, a conformação do movimento fascista com a sua especificidade tem uma distinção que é importante. Né? E aí eu acho que a gente precisa... O que distingue o fascismo de outras formas muito reacionárias, no caso da América Latina, o terrorismo de Estado, por exemplo, né? Ou formas de comportamento e de adesão a perspectivas ideológicas muito reacionárias. Para mim, a gente não pode abdicar da perspectiva de distinguir o fascismo pelo seu caráter e pela sua perspectiva de mobilização de massas, de mobilização num sentido miliciano, num sentido, né, de construção de grupos de choque. Eu estou falando, né, de um objeto que é mais próximo, que é o meu tema, né, meu objeto de pesquisa, e para mim a gente não pode deixar de considerar os elementos ideológicos, as crenças, as percepções, né, que são o terreno sobre o qual o fascismo opera. Então, isso, né, essas compreensões, naturalização da violência que é tão presente, né, no nosso processo, né, de colonização, de dominação, é claro que isto cria um terreno propício, mas eu ainda acho que essa provocação, né, de que tem algo de específico, né, que não está presente em todos os movimentos reacionários. Né, de novo, o terrorismo de Estado opera uma violência numa escala gigantesca, mas opera a partir da estrutura repressiva do Estado. É diferente do fascismo, que mobiliza e que faz com que dezenas de milhares de pessoas se desloquem para pedir o fechamento do STF, ou seja, para pedir mais repressão, para pedir o fim das liberdades, em nome da liberdade, né, com todos os paradoxos que são próprios, né, do fascismo. Eu acho que esse elemento, né, da capacidade mobilizadora, ele é específico, e aí, assim, uma perspectiva, né, teórica que dilua isso, me parece que traz um problema. Mas são provocações, assim, também soltas, né, como eu disse, para abrir o debate, para ouvir, né, ambos os apresentadores um pouco mais. É isso. Obrigada, Gilberto. Léo, você Legal. quer? Só antes eu acabei de notar aqui que o Léo chegou. Tudo bom, Léo? Boa Mais tarde. um, Eliel já tinha um ali. Já tem dois agora. Gente, eu não mudei, porque é o e-mail institucional, eu acabei entrando com o nome do coordenador geral, né, o Eliel. Uhum. Bom, primeiramente eu gostaria de... Boa tarde. Primeiramente eu gostaria de parabenizar o trabalho da Jéssica, do Charlon, né, do Adalberto. Bom, eu vou fazer minha pergunta diretamente ao Adalberto, que o trabalho dele, ele me sensibiliza, né, o tema que ele trabalha, o autor que ele mobiliza, são temas que eu estou há algum tempo já pesquisando, né, também já Florestan Fernandes também é um intelectual capacitado, né, para pensar a questão social na América Latina e no contexto mais moderno, né. A questão que eu quero falar com o Adalberto é a seguinte, né, você chama muita atenção, como Florestan Fernandes aborda do não papel, né, da burguesia e não romper com o processo de dependência, e a relação com a questão social na América Latina, né. Aí eu fiquei pensando aqui, qual o papel que a classe trabalhadora tem em levar o seu papel histórico, né, adiante, sabendo que ela, de uma certa forma, né, se inseriu de uma maneira incompleta ou tardiamente nessa ordem social competitiva, né, já visto que essa classe trabalhadora é uma classe trabalhadora negra, né. Então,
Essa é a minha questão. Eu não sei agora se teria mais uma. Tá, vamos ver se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta nesse bloco. O pessoal que está participando, que ouviu a apresentação, gostaria já de antemão fazer uma pergunta ou qualquer coisa a gente abre mais uma rodada depois. Cleiton, por favor. Boa tarde, parabenizar os colegas que apresentaram muito bons temas. Falo aqui de Campina Grande, Paraíba, né? Sou da Universidade Federal de Campina Grande, sou da área também de Sociologia. É mais direcionada mesmo ao Alberto, para saber se no decorrer das leituras desse intercurso que ele vem realizando, se ele conseguiu identificar alguma aproximação ou referência do Florestan em relação ao Mariátegui, não é? O Mariátegui como pensador latino-americano, Peru, e que fez incursões interessantes, né? Como dos pensadores que se predispôs a pensar a realidade latino-americana, né? Tem um livro muito interessante, boa parte de vocês conhece, né? Os 7 Ensaios. E me parece que é um autor também interessante que também pode dialogar um pouco com o trabalho da Jéssica e do colega que apresentou agora, por também levar em consideração a perspectiva dos povos originários e tudo mais. Aí era essa minha questão, porque eu já vi algumas leituras que tentam aproximar um pouco Florestan do Mariátegui e até que fazer algum levantamento, né? Tem pesquisas muito robustas lá na biblioteca, onde o Florestan estudava e tudo mais, que, enfim, remonta um pouco. Eu queria saber se nesse seu curso aí de leitura você conseguiu identificar alguma relação. Era mais nesse sentido. Obrigado, gente. Obrigada, Cleiton. Mais alguém gostaria de fazer pergunta agora? Senão nós vamos abrir para... Vamos fazer o contrário, né? Abrir agora para a Jéssica e para o Charlon responderem as perguntas, daí na sequência o Adalberto responde, pode ser? Trocar um pouco a ordem? E eu não sei o quê, uns 10 minutos, gente? Pode ser? Então vamos lá. Estava com o áudio desligado. Tá, deixa só eu começar aqui, que eu anotei as perguntas. Quanto a pensar formas de resistência, passar por formas regionais, é uma forma de criarmos a nossa própria revolução. Enfim, é muito interessante. Eu acho que o nosso trabalho, não sei, às vezes na apresentação acaba não ficando muito claro, ou alguma coisa foge, então, mas é muito interessante esse ponto de se pensar uma própria revolução, porque eu acho que vai muito o que a gente tentou trazer no nosso trabalho, e que tem a ver com as epistemologias do Sul, do Boaventura de Souza Santos, que inclusive é curioso porque ele é um português, né, ele não é um latino-americano, mas, enfim. É interessante pensar, eu acho que um reposicionamento na forma de se pensar a resistência, de se pensar a revolução, e que é um trabalho que é um processo que é um tanto quanto complexo e difícil, exatamente porque nós vivemos numa sociedade moldada a partir desse modelo ocidental, capitalista, moderno, e que nós nos referenciamos principalmente à Europa, mas a gente pode pensar, por exemplo, antes foi citado Estados Unidos, né, formas de resistência quanto às questões dos Estados Unidos na América Latina e tudo, é um modelo que também está presente nessa sociedade, está presente na nossa sociedade. Eu acho que algo fundamental para se pensar essa resistência é tentar compreender a forma como os povos originários da região, ou até mesmo não somente os originários, mas aqueles que foram trazidos à força para o continente, como africanos escravizados, compreender que é uma outra forma de se compreender a sociedade e a resistência e a revolução, que
não que não passe pelo modelo ocidental, mas que parte de outra plataforma, né? Tem uma fala que já se tornou famosa, do Ailton Krenak, num documentário para a Netflix, em que ele fala que os povos originários estão em guerra desde sempre. Eles nunca deixaram de estar em guerra, né? Eu acho essa uma perspectiva muito interessante, de entender que, por mais que, e eu me colocando na minha posição de não pertencente a povos originários, não pertencente, enfim, que eu estou pensando em uma forma de resistência, porém, essas comunidades, elas não precisam pensar em uma forma de resistência, porque a sua própria vivência já é a resistência, né? A forma que eles estão no mundo é a sua própria resistência. O fato deles continuarem existindo, continuarem lutando para existir, continuarem lutando para que uma outra forma de compreender o mundo seja possível, isso já é em si resistência, né? Resistência, uma resistência cultural, uma resistência anti-imperial também, e em algum momento falaram sobre, eu não lembro exatamente quem, mas falou sobre o conceito de nação, por exemplo, ou de que é algo, enfim, muito presente, né? E eu acho que existe uma perspectiva que parte desses povos originários, principalmente, de entender a nação como algo artificial, como, né, acho que isso é evidente para qualquer um, mas como algo imposto a esses povos, né? Então, quando você fala em resistências, por exemplo, resistência, você não fala, por exemplo, resistência dos povos originários do Brasil, resistência dos povos originários do Peru, enfim, você fala de resistência dos povos originários porque, por mais que haja uma diversidade cultural gigantescas entre si, eles têm em comum o fato de que todos eles passaram por um processo de dominação e genocídio. Então, o fato deles continuarem existindo, continuarem resistindo, isso em si já é resistência. Então, a sua própria existência já é uma resistência. Só respondendo o último colega quanto ao Mariátegui, a minha leitura de Mariátegui é muito breve, mas é um autor realmente muito interessante para pensar diversos aspectos, e tem um aspecto no Sete Ensaios, ele fala sobre a construção da burguesia peruana, se não me engano, em que ele fala que a burguesia, eu posso estar enganado, me desculpe, mas ele fala algo do gênero que a construção dessa burguesia foi imposta por europeus, buscando seguir um modelo europeu, e não deu certo, porque não se formou uma burguesia como há na Europa, né? Se formou algo muito específico da região, porque são, enfim, coisas muito diferentes. Então, realmente, é um autor muito interessante, que pretendo me aprofundar, mas no momento ainda não. Quanto ao fascismo, a questão de conceituar o fascismo, e se seria esse o conceito exato, eu acho que existe uma questão, e daí buscando responder o Gilberto também, quando ele fala do fascismo como movimento, como movimento de massa, né, mobilizador e tudo, eu entendo totalmente essa preocupação da dissolução do conceito, talvez até do esvaziamento do conceito de fascismo, mas eu acho que é interessante pensar o fascismo também além desse único, unicamente desse movimento mobilizador e tudo, mas como algo presente na sociedade cotidianamente, né? E daí eu acredito que é um pouco isso que o Boaventura quer trazer quando ele traz o fascismo social. Eu acredito que seja uma visão de que essa violência, ela é perene, ela é constituinte do Estado ocidental, do modelo de Estado ocidental. Então, o fascismo seria quase como uma possibilidade, esse fascismo social, eu acredito que seria quase como uma possibilidade dessa violência existir nesse espaço que nós conhecemos como Estado.
enfim, como o Estado, né? Então, como algo perene, e que é importante que, por mais que o fascismo seja um movimento que mobiliza massas ocasionalmente, ele também está presente na sociedade quando não está mobilizando massas, né? Quando você não tem um presidente que articula seus seguidores, enfim, para irem a Brasília, como você colocou, e exigirem mais truculência. Além disso, há sempre a possibilidade de que isso aconteça, entende? Então, por mais que ele não esteja em evidência, é quase como uma fera adormecida. Tem uma autora, eu não lembro, não sei se foi o Gramsci que fala que a cadela do fascismo está sempre no cio, posso estar me confundindo, mas eu acho que é mais ou menos essa ideia, né, de que ele está sempre, do Brecht, isso, de que está sempre ali, né, está sempre em um momento. E é interessante, só para finalizar, é interessante quando o Gilberto fala do terrorismo de Estado, que é realmente algo extremamente preocupante. Eu acho muito interessante pensar que esse terrorismo de Estado se dá num Estado que foi pensado aos moldes ao molde europeu, ocidental, moderno, né? Eu acho isso é algo muito, muito interessante mesmo de se pensar, que essa violência de Estado, ela existe, ela está presente, mas ela só está presente porque nós temos esse modelo de Estado, né? Shailon, acho que desligou seu áudio, finalzinho. Ou é a internet, pode acontecer também. Porque travou, né, a tela dele. Parece que ele travou lá. Jéssica, você gostaria de falar alguma coisa, já que o Shailon travou? Ou senão a gente pode passar para o Adalberto. Podemos passar, qualquer coisa a gente volta para o Shailon dar uma conclusão aí depois, né? Sei que tá um monte de gente comentando aí várias partes que tá caindo árvore, tá caindo internet em várias cidades, então não só aqui em Londrina, então pode ser que também lá com eles estejam com problema na internet. Adalberto, por favor. Então, em primeiro momento, agradecer, né, pelo bom debate, a boa proposta de debate, né? A gente precisa desses espaços, né, que não são os únicos espaços, né, mas são espaços importantes, na articulação, né, entre as nossas demandas, né, de aprofundamento da questão teórica, né, e vinculação dessa teoria com a luta prática, né. Então, eu acho que foi muito exitosa aí a realização do evento, está iniciando agora, né, mas eu fiquei bem feliz aí. Também com as questões, né, que são questões relacionadas ao texto, né, mas também muito extrapolam, né, a proposta, né. Inclusive, para mim, foi um exercício interessante, né, porque eu estou no debate político, né, a gente sempre debate todos os assuntos, né. Quem quer fazer debate, né, acerca da realidade não pode se negar a discutir nenhum ponto que seja relevante, né, e ao mesmo tempo que a gente sabe que é das limitações pessoais, intelectuais, né, para responder certas questões, a questão do tempo e a questão do próprio, o que o artigo, né, no caso que foi a contribuição que a gente teve para o que ela pode contribuir nesse sentido, né. Então, para mim, estudar a questão social, né, foi uma questão preliminar para poder fazer um debate que relacionasse de uma forma mais ampla, né, a compreensão do Florestan sobre a América Latina. Né? Na verdade, eu tentei, né, pegar toda a literatura recente sobre o Florestan, porque a obra do Florestan eu já estou um pouco mais familiarizado, né, e o objetivo era entender essa relação com a América Latina, né, e aí eu vi que realmente tinha que ter um fôlego muito maior, né, para fazer isso, mas essas questões eu concordo, né, o Florestan ele tem muito a trazer, né, para a atualidade na América Latina e não só, né, e se dá isso pela universalidade do pensamento do Florestan, que era, né, que é um autor latino-americano, né. Então, o Florestan não estudou, ele não resolveu falar sobre um assunto, a América Latina, né, em detrimento de outros, né, ou estudar uma realidade em contraposição às outras realidades, né. A perspectiva dele sempre foi da universalidade, né.
Agora, a caracterização que ele faz do tipo de capitalismo, né, em que ele se debruçou, né, ela encontrou terreno nesse território, né? É um território, né, que tem suas particularidades em relação a outros territórios, né, mas que isso não quer dizer que a gente não deva estabelecer as comparações, né, aquilo que é possível. Por exemplo, sobre o fascismo. De fato, né, houve uma popularização, né, do termo fascismo, né, mas a razão, né, ela existe, né, existe uma materialidade que trouxe, né, para o debate, né, e vem de vários setores, né. De modo geral, as pessoas não gostam de afirmar que são fascistas, né, a não ser os abertamente fascistas, né. Mas se viu que, inclusive, muitos não gostam de ser nem golpistas, né, apesar de serem golpistas, e tem vergonha depois que um golpe é mal executado, né, ou, enfim, né. O Florestan fala isso, né, aqueles que fizeram a contra-revolução achavam que estavam fazendo a revolução, né, mas quem quer ser taxado de contra-revolucionário, né, quem quer se ver na própria pele como contra-revolucionário, isso ele escreveu no Que é Revolução, né. Então, o fascismo, o Florestan faz uma caracterização da formação social da classe dominante, o Estado, um processo de fascistização que tem ligação com o elemento do fascismo enquanto, né, um fator mais universalizado, né, mas não só a formação a formação particular da Alemanha, né, o próprio regime italiano, que seria mais propriamente fascista, né. Ele, inclusive, tem comparações que ele faz com os regimes de Portugal, com os regimes o Franco, o Salazar, né, esses processos que em muitos setores, né, consideravam que não era um fascismo, né, e aí o Florestan, ele sai em defesa dizendo que sim, era um fascismo, né, inclusive nesse texto aí, Poder e Contra-Poder na América Latina, né, tem o capítulo nosso fascismo, ele já diz, o fascismo não perde como realidade histórica nem significado político, nem influência ativa. Tendo em vista a evolução das democracias ocidentais, né, Hitler e Mussolini, que são os regimes satélites, foram derrotados no campo de batalha. Porém, como ideologia utopia, persistiu até hoje, de modo difuso, até como uma poderosa força organizada, né, inclusive na versão industrialista forte da democracia pluralista, né, que contém estruturas e dinamismos fascistas. Né. E aí, claro, né, a gente tem que especificar do que estamos falando. Né. E Florestan Fernandes é isso o tempo todo, né, quando ele fala do sentido de descolonização, né, necessários até hoje. Não quer dizer que o Brasil seja uma colônia hoje, né? Inclusive ele diz, eu cito no meu artigo, né, comparar o capitalismo dependente com o processo colonial é subestimar o capitalismo dependente, né, nos seus métodos muito mais refinados, né, de violência sistemática. O que não quer dizer, né, inclusive, né, os métodos oligárquicos, né, não quer dizer que a burguesia não utilize modelos, né, certos modelos de concentração de poder, né, assumindo um alto risco, né, e ela não faz algo diferente porque não quer e não conseguiu historicamente, né, porque fez escolhas, né. E isso tudo, na verdade, que a gente já vai afirmando, ela tem muitos nuances. Então, o Florestan, ele tem um ponto de vista muito bem, né, internalizado, né, ele não vai ficar se contradizendo absurdamente nas diferentes obras, nem, na verdade, não vai se contradizer, mas vai ter um refinamento em que ele vai trabalhar muitas mediações dos processos, né, vai explicar os processos enquanto eles estão se desenvolvendo, né, analisando cada parte, né. E o fascismo, né, ele recorre ao elemento fascistoide, que constitui a formação do bloco de poder dominante, né, e constitui o Estado forte, né, o Estado forte que era necessário para induzir a modernização via transformação do capitalismo competitivo na fase concorrencial para o capitalismo dependente, né, monopolista associado, né. Então, para a gente satelitizar nossa economia, né, para nossa economia ser parte de uma outra economia, que é isso que significa satelitizar, né, para a nossa nação ser incorporada dentro de outra nação, era necessário uma série de ajustamentos, né, que só podiam ser feitos de cima para baixo, né. E esse processo, a caracterização dele, ela é muito minuciosa, né. E ao mesmo tempo ela não está por completo em nenhum livro, né, a obra do Florestan, inclusive sobre a América Latina, ela precisaria levar em consideração outras obras e uma série de questões, por isso que eu falei, né, esse texto aqui, meu artigo, ele se referencia um pouco nesse, né, Poder e Contra-Poder, né,
e de maneira mais alongada no capitalismo dependente de classes sociais na América Latina. Porém, né, é apenas um pequeno aspecto sobre a questão social, porque eu fichei, né, o livro inteiro, eu estou fechando as obras de Florestan, e é isso, a atualidade é imensa, né, sobre a questão do progressismo que tu comentou, né, o Florestan fala que mesmo né, dentro dos processos latino-americanos, com exceção de Cuba, né, que fez uma autêntica revolução, mesmo os processos mais progressistas, mais amparados na vontade popular, eles não souberam se afirmar para um campo onde houvesse segurança, né, para junto às massas, né, destruir, né, a heteronomia e descolonizar até as raízes, né, as formações sociais, né, dos diversos povos que a gente viveu, né, e aí estou falando dos processos reais que aconteceram nos processos de independência, das lutas, né, enfim, desde a independência dos países da América Latina. A América Latina ainda muito fragmentada, né, então a caracterização do Florestan combina um pouco até com o que o Galeano fala nas veias abertas, né, então uma fragmentação muito grande, uma fragilidade muito grande, né, e isso tem a ver com o que foi comentado ali, né, o Leonardo abordou, né, como que, beleza, se a classe dominante, a burguesia, né, ela passou por esse processo, né, incompleto, né, a classe trabalhadora também, isso, o aclassamento, né, condição, se tornar classe trabalhadora para poder ser explorado no regime de exploração, né, capitalista, já foi um processo de elitista. Então, o Florestan ele vai dizer que tem carteira assinada, né, tá no status formal, esse setor, né, ele foi minoritário e ele foi absorvido, né, de alguma forma para dentro da sociedade oficial, de modo a manter separado, né, um modelo de duas democracias, né, os de cima e os de baixo, né. Então, ele vai falar que alguns setores da classe trabalhadora fazem poupança para poder virar, né, para poder investir, né. A pequena burguesia apoia o capital, inclusive internacional, mesmo sabendo que sai perdendo, né, economicamente, porque o que ele ganha é líquido e certo, né. Então, ele a classe dominante autóctone, nativa, aceita ser subalterna, né, ser um sócio minoritário, porque o esforço para poder se afirmar contra, né, a fração internacional da burguesia implicaria uma mudança completa, né, e aceleraria os processos de revolução de baixo para cima, né, porque só de baixo para cima poderia ser realizado, né. Então a burguesia nativa ela se tornou autodefensiva, né, contra os de baixo, e para isso ela mobilizou, né, aquilo que a burguesia externa proporcionou, né, de elementos, porque a fragilidade da burguesia nativa, ela fez com que só pudesse se manter enquanto classe dominante com apoio estrutural, principalmente do imperialismo, né, contra os de baixo, né. Então isso criou uma estrutura social muito rígida, né, onde o elemento político ele pode ser detonador, né, qualquer elemento político em cena pode desatar um processo irreversível, né, de baixo para cima, e dependendo daquilo que a burguesia faça, ela pode acelerar o processo, inclusive, né, seja tentando absorver as pautas dos de baixo para além do que ela poderia administrar, né, ou seja, ela tentando refrear a todo custo, né, a ferro e fogo, as iniciativas de alargamento da classe subalterna, né. Então, é uma complexidade que a gente não consegue trabalhar, são várias questões, né, mas a questão do fascismo, para ter comentado muito rapidamente, né, sim, não dá para colocar tudo no mesmo saco, né, e cair nas generalizações que existem, né, mas existe uma compreensão do fascismo. O Miguel Urbano, que era amigo do Florestan, né, português, que chamava de Quarto Reich, né, os Estados Unidos como o Quarto Reich, o Shafik Randall, né, que passou, né, na América Central, que se envolveu nos processos, né, foi a liderança dos processos revolucionários, né, e que tinha uma compreensão da estrutura fascistoide, né, fascistizante das ditaduras, né, e do caráter do Estado no capitalismo dependente, no campo das alianças, né, e das formas de resistência, né, elas passam pela luta política, em seus níveis mais elaborados, né, ou seja, na construção de partido, de debate, de programa, de estratégia, né, revolucionária, e claro, né, na aliança com os setores, aliança tática, né, com setores que possam, né, que estejam aptos, na verdade, para poder fazer a luta anti-imperialista, anti-latifundiária e antimonopolista, né, contrapor o bloco de poder, né, onde a classe trabalhadora deveria ganhar a direção política desse movimento no calor da luta, né?
e não a priori, né? Isso acontece muito hoje, né? Que todo mundo dizendo que é mais revolucionário do que o outro, né? E só falta a revolução, né? Ou a mobilização. Cara, não vou jogar também fora todas as experiências, né? De valiosos companheiros, né? Mas existe uma tendência de autoproclamação forte, né? E muitas vezes daí os esforços que de baixo para cima ocorrem, eles ocorrem onde é possível haver cooptação, né, por parte da classe dominante, e eles adquirem um contorno reformista fraco, né? Então não é nenhuma pseudo-reformista, Florestan, né? Um pseudo-reformismo, né? Um reformismo com matiz fraco, né? Mas que se coloca na medida que parece nada mais contundente, né? Onde se medir, né, a capacidade organizativa, política, de elaboração teórica, né, de participação nos espaços de direção política da classe trabalhadora, mas também enraizados, né, nos espaços do cotidiano, né, das lutas imediatas, porque a classe trabalhadora subalterna passa, né, diariamente. Enfim, tentando não falar muito, né? O tempo já está se esgotando. É a questão da hegemonia, né? O Florestan ele faz esse debate, né? Então, compreensão de que existe um bloco de poder, né? Compreensão de bloco de poder de Gramsci, do isolamento desse bloco social, né? Pela realização das tarefas que a burguesia não realizou, que começam em cada país, né? Embora a perspectiva seja internacional, e aí a gente teria que pensar qual que é a mediação regional para isso, né? A ideia do Che Guevara era organizar uma guerrilha internacional, né, na Bolívia, né? A gente já sabe os desdobramentos, mas, ou seja, existem iniciativas para além da nação, sim, são necessárias, né? Em cada região do mundo, né, no Oriente Médio, né, na Ásia, na África, vão ter seus esforços regionais e eles não podem ser subestimados, né? Mas isso não muda o fato de que cada revolução tem que ser feita, né, em cada país, né? E aí entra o debate sobre as diversas nacionalidades que estão no Brasil, né? E até que ponto, indígenas, né? E até que ponto que elas se contentam, né, com essa nação ou não, né? E possibilidade que a gente não deveria também extrapolar uma ideia de nação consolidada, né? De forma conservadora, de cima para baixo, né? Ou pensar numa visão mais, né? Ou seja, né? Ouvir os de baixo, né? Sobre o que eles pensam sobre nação, né? E eu entro em acordo com o colega, né? Que apresentou o trabalho, né? Para concluir, a relação com Mariátegui é muito forte, né? Desde cedo, Florestan entrou num debate forte com Antônio Cândido, que era um grande amigo, o melhor amigo dele, né? E que não foi resolvido entre os dois, em que ele dizia que o papel da Semana de Arte Moderna para a criação de um pensamento nacional, né? Não se comparava à experiência, né, do Peru, né, que foi materializado com a proposta do Mariátegui, né, que ele conseguiu captar os elementos, né, mais profundos, né, da constituição da sociedade peruana, nos seus aspectos mais importantes, né, como nos 7 ensaios da interpretação, né, e tem inclusive uma tese do Rubo, se eu não me engano, em que ele adentra, né, ele se dedica a estudar a relação do Florestan como leitor do Mariátegui, né. Então eu não vou me aventurar, né, mas era o objetivo inicial do meu estudo também, pelo menos abordar essa questão de forma sumária, né? É muito forte essa relação. No mais, gente, só com o tempo a gente consegue desenvolver mais, né, as ideias. Agradeço de novo e acredito que o Florestan tem muito para contribuir na constituição aí da classe em si, para si, né? Na organização de um partido revolucionário, né? De organizações, né? Que consigam se vincular ao povo, né? Construir uma hegemonia, né? E isolar o bloco de poder, derrotá-lo, né? E afirmar uma outra, né, uma outra forma de sociabilidade em que passa pela integração latino-americana, né? Eu acho que o Florestan, para nós brasileiros, não só para nós, né, continua sendo uma das coisas mais importantes, como reconhece a MST, né, algumas lideranças importantes, né, não fazendo uma avaliação do movimento aqui, né, mas de que dizer que está vivo ainda, né, no Florestan, as possibilidades de juntar aquilo que há de mais revolucionário e aquilo que há de mais consistente no trabalho de base, né, na constituição das classes subalternas, né, um bloco hegemônico, né, para exercitar uma contra-violência, né, e para ter uma experiência de poder alternativa a dos monopólios, do latifúndio e do imperialismo. Obrigado. Obrigada, Adalberto. Muito boa a sua fala. A Jéssica e o Charlon também. A gente já está partindo aí para os finalmente, né, gente? Já são 4:45. A ideia era que a gente ficasse no máximo até 5 horas. Então, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa.
Caso contrário, acho que, não sei, o Gilberto, o Léo, né, se encerrar. E também vou colar mais uma vez aqui o link das atividades hoje, às 7 horas, atividade cultural, e às 7h30, a nossa mesa 1, né, que é a mesa Protestos Populares na América Latina. Então, convido todos e todas a participar. E também, já de antemão, convido para que vocês estejam presentes também amanhã na mesa da continuação desse nosso GT7. Gilberto, Léo, fiquem à vontade. Só agradecer mesmo, bom debate, finalizar uma boa tarde para todo mundo, né? E se vemos aí à noite, logo mais, 7h30, e amanhã também. Isso aí. Valeu, então, gente. Parabéns pelas apresentações e até amanhã. Obrigado, pessoal. Valeu pelo debate. Obrigada, gente. Obrigada pelo debate, pela participação de todos e todas. Vou encerrar a gravação aqui. E a gente se encontra amanhã. Obrigada, Jéssica. Tchau, até mais. Tchau, até mais.